Gênesis capítulo 2, irmãos, verso número 15. A gente está conversando sobre cultivar e guardar. E hoje eu gostaria de falar sobre dar continuidade a esse assunto muito importante, irmãos, na nossa vida. E muito importante de forma prática. Tá bom, irmãos? Antes eu gostaria de orar um pouquinho com você, para que eu possa ser usado por Deus para derramar as coisas de Deus no seu coração. E também queria pedir para você orar um pouquinho pelo pessoal que está no retiro lá dos juniores e adolescentes. Irmãos, eles estão desde sexta-feira. Tive lá ontem com eles, irmãos. Inclusive quero pedir, já justificar, eu vou terminar de pregar e já vou sair, porque eu estou indo para lá agora, vou pregar 13 horas, é um horário, eu quero cumprir o horário, é lá em Balsa Nova, irmãos. Mas queria pedir para você continuar orando e orar por eles agora, nesse momento, irmãos, para Deus renovar as forças deles. Eles estão bem eufóricos, irmãos, mais de 70, eu ia falar crianças, irmãos, mas não são crianças, mais de 70, irmãos, então eles estão em 70, irmãos, fora de casa, longe dos pais. Ô glória, como diz, irmãos? Então, o que menos eles estão fazendo, irmãos, é dormindo, mas que Deus renove as forças deles mesmo, que eles saiam de lá cheios da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus renove as forças dos laranjinha que estão lá, irmãos, porque se faz necessário. E quando eles voltarem para casa, irmãos, queria pedir uma coisa para vocês. Não pensa assim, passou o final de semana fora, já vai lavando a louça. Não, irmãos, porque eles vão voltar cansados, irmãos. Não pense que eles descansaram, irmãos, não, eles vão voltar cansados. Por quê? Porque eles brincaram muito, muita Bíblia, muita oração, pouco sono. Então você já viu, irmãos? Então não ligue para o cheirinho deles, irmãos, se eles voltarem meio cheirinho estranho no carro. Não escovou o dente, Deixa, irmãos, amanhã você conversa com eles. Tá bom, irmãos? Amém? Vamos ler então. Gênesis, vamos orar. Deus é graça e de poder, em nome de Jesus Cristo, a você a honra e a glória. Senhor amado, fale conosco, me use para isso. Espírito Santo, faz o que o Senhor quiser no nosso meio, tenha liberdade, em nome de Jesus. Nós queremos mesmo, meu Deus amado, estar interessados no que o Senhor tem para dizer. A gente quer mesmo ler a Bíblia e permitir o Senhor falar conosco, apesar de tudo que a gente já sabe, apesar de toda a experiência da nossa vida. Em nome de Jesus, fale conosco. Senhor amado, abençoe o Marcos, a Eliane, meu Deus amado, o Leandro, a Ivana, meu Deus, o João, o Mateus, a Vicky, o André. Senhor, são tantos. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, renove as forças deles, meu Deus amado, em nome de Jesus. E fale mesmo, meu Deus amado, com os nossos juniores e adolescentes, meu Deus amado, em nome de Jesus. Batize-os com o Espírito Santo, os encha de esperança, meu Deus. Convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Senhor amado, leve-os a arrependimento. Senhor amado, em nome de Jesus, que sim, meu Deus amado, vejam o teu reino, entrem nele, meu Deus amado, e sejam cheios, meu Deus amado, do que o teu reino já oferece, meu Deus amado, aqui e agora. E que voltem de lá, meu Deus amado, não melhores, meu Deus querido, mas de alguma forma, meu Deus amado, transformados naquilo que um final de semana na presença de Deus pode fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler lá então, irmãos. Gênesis capítulo número 2, verso número 15. É o texto de referência desse mês. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Olha que coisa mais linda, irmãos. Então, 2 minutos recapitulando aqui. Você sabe que a partir do capítulo número 3 de Gênesis, a coisa degringola. Porque acontece o que no capítulo 3 com Adão e Eva, irmãos? O que acontece? Oi? Quem falou aqui? Eles pecaram, Então o pecado entrou na terra, na humanidade, no coração do homem e da mulher. Então no capítulo número 1 e 2 é a nata daquilo que Deus, de alguma forma assim, está muito claro do que é a intenção do coração de Deus para com a raça humana e junto com a raça humana. Você precisa entender, irmãos, que Deus nunca pensou alguma coisa, quando Ele criou a terra e a raça humana, o homem e a mulher, Ele nunca pensou de uma coisa separada do homem com a mulher, tá bom? Deus nunca pensou, eu vivo aqui, vocês vivem aí. Não, Deus o tempo todo está no coração de Deus estar junto com a raça humana. Tá bom? Fisicamente, tá bom?
Às vezes a gente não compreende muito isso, irmãos, mas, ou não pensa muito assim, mas isso está sempre no coração e na intenção de Deus, e é por isso que Ele fez Adão e Eva, e especificamente o Jardim do Éden, para habitar com a raça humana. E Ele faz o homem conforme a sua imagem e semelhança, e Ele diz para que o homem frutifique, trabalhe, enfim, e aí Ele fala para o homem cultivar e guardar. Então olha que interessante, já diz ali claramente qual é o propósito da raça humana. Samuel, resolve para mim aqui o Mickey, fazendo favor, amor. Então, ele já dá propósito então para a raça humana, que é florescer, que é frutificar, que é cultivar e que é guardar. E diz o verso número 15, que nós acabamos de ler, duas coisas importantíssimas: cultivar e guardar. Então, Deus coloca Adão e Eva num lugar específico e pede para eles cultivarem e guardarem. Cultivar, como vocês escutaram domingo passado, é fazer crescer. Tá bom, irmãos? Em miúdos. Claro que é uma linguagem agrícola ou de jardinagem, mas cultivar é fazer crescer. Tá bom? Então Deus espera que eu e você façamos crescer todas as áreas da nossa vida. Tá bom? É bem prático, inclusive, irmãos, esse mês o que a gente está discutindo é muito prático com a vida do dia a dia. E essa é a proposta do meu coração. Então você precisa fazer crescer, irmãos. Tá bom? Crescer o quê, pastor? Ainda não entendi. Crescer de forma saudável todos os teus relacionamentos em todas as áreas da vida. Puxa, pastor, ainda não entendi. É só olhar capítulo número 1 e 2 de Gênesis, você vai entender. Tem 3 grandes relacionamentos que a gente precisa tornar saudável e crescer na nossa vida. Com Deus, no Éden, que significa trabalho, e com a Eva, que significa com o próximo. Sim, com certeza com a esposa, com os filhos, com a família, mas também tem a ver com o vizinho, com os primos, com amigos, com o próximo. Então, cultivar e guardar significa que cultivar tem que fazer crescer e guardar tem que proteger, tem que manter aquilo que está crescendo. Não dá para crescer, irmão, e descrescer. Os relacionamentos saudáveis que a gente tem que ter não pode ser ações na bolsa de valores, irmãos, que hora está assim, hora está assim. Não é o dólar, irmãos, não. A gente tem que fazer crescer relacionamentos saudáveis na nossa vida, que é com Deus, com a Eva e com o Éden, com Deus, com o próximo e no trabalho. Nós temos que fazer crescer cada vez mais, irmãos, e manter aquilo que está crescendo. E proteger aquilo que está crescendo. Tá bom, irmãos? Hoje eu vou falar sobre trabalho especificamente. Tá bom? Pastor, trabalho na igreja? Não. Não. Trabalho mesmo, de trabalhar, irmãos. Tá bom? De ser empresário ou funcionário. De ter um trabalho, de ter um salário. Tá bom? Especificamente. E no final, depois que eu dizer falar tudo, eu falei, gente, então se é para trabalhar fora, também é dentro. Aí você já entendeu que também é dentro da igreja. E semana que vem eu vou falar, irmão, sobre próximo, sobre a Eva, sobre a família, sobre a esposa, sobre os filhos. E a necessidade que temos desses relacionamentos saudáveis também aí de fazer, de cultivar e guardar, crescer e manter. Tá bom, meus amores? Amém? Vocês entenderam? Recapitularam? Então vamos agora para o trabalho. Abra lá em Tessalonicenses, capítulo... 2 Tessalonicenses, capítulo número 3, verso número 6. Então, irmãos, eu quero orar pelo nosso trabalho hoje no final, irmãos, tá bom? Quero orar pelo que a gente faz, no que a gente gasta a nossa energia. Aqui, funcionários públicos, aqui, pessoas de CLT, aqui, empresários autônomos. E eu queria orar por essa área da nossa vida tão preciosa e tão importante. Talvez você chegou aqui, irmãos, e você está emburrado com o teu trabalho, você está frustrado no teu trabalho, você está cansado do teu trabalho, você detesta o teu trabalho. Que Deus fale com você nessa manhã e me use para isso em nome de Jesus Cristo. Quero te fazer ver algo novo nessa manhã que tem a ver com o trabalho. E essa área tão preciosa e importante da nossa vida. Tá bom? Nem tudo é oração, irmãos. Nem tudo é jejum. Quero falar sobre essa área prática da nossa vida, trabalho. Tá bom, meus amores? 2 Tessalonicenses, capítulo número 3, verso número 6. Irmãos,
O apóstolo Paulo, então, está escrevendo a uma igreja, irmãos, de Tessalônica. E ele diz, irmãos, então é tudo irmão, irmãos. É tudo gente que já convertida a Jesus, com uma cabeça mudada, irmãos. Ainda não na sua plenitude, mas todo mundo em Cristo, irmãos. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos. Então é uma ordem, irmãos, não é um conselho. É uma ordem. Eu estou usando a NVI, tá bom? Ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. Hã? E daí, irmãos? O apóstolo Paulo mandando a gente ter pouco relacionamento com quem é preguiçoso. Olha que coisa mais fantástica, irmãos. Quem é preguiçoso, hein, diz amém. Vocês estão espertos, né, irmãos? Isso aí. Vê que vocês estão acordados. Isso, oh, glórias. E não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Olha. Eu não quero pregar sobre isso, irmão, mas olha. Olha como que trabalham os crentes. Os crentes são tudo religioso. Já chegam ungindo porta da empresa. O cara, o funcionário crente lá, ele me assusta, porque eu estou assim conversando com o cliente, ele chega no meu peito. Não, irmãos, crente não é assim, irmãos. Olha como é que é os crentes, irmãos. Diz ali, Paulo, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo. Os cristãos, como que eles trabalham? É um exemplo. Se tem um funcionário bom, irmãos, e do mês, é os crentes. Por quê? Porque não vivemos ociosamente quando estivermos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Olha que coisa mais linda, irmãos, a folguice, está falando aqui de ser folgado. Olha que legal. O que Paulo está dizendo? Os filhos de Deus não são folgados. Quem é folgado aí diz amém. Meu Deus, você está muito conectado, irmãos, que glória a Deus. Isso mesmo. Ao contrário, né, irmãos? Olha que coisa interessante, a gente não é ocioso, a gente não fica à toa, porque você sabe que diz esqueci o livro agora, esse é Hebreus, irmãos, que aquele que fica à toa fofoca. É uma consequência, o cara que fica à toa fica fofoqueiro. Então aqui o apóstolo Paulo diz assim, pelo contrário. Contrário o que, irmãos? Não é ocioso, os filhos de Deus não são ociosos, não são preguiçosos e não são folgados. Olha que legal. Ao contrário, trabalhamos. Quem trabalha aí diz amém. Ah, está esperto. Mas olha aqui que o Paulo está dizendo. O Paulo está dizendo que não só trabalha. Ah, gente do céu, vocês estão no 6 ainda? Gente, eu estou no 8 já lá. Quem que está lá? Eu não vou falar o nome, mas só tesouro. Para de ficar de conversa com esse cara do teu lado ali, que eu não sei quem que é. Estou no 8. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga. Irmãos, nós não temos que só que trabalhar. Você tem que entender isso. Pastor, o que você está querendo dizer? Os filhos de Deus trabalham duro. Eu tenho a minha esposa tem, não. Eu conheço alguém que trabalha um dia e folga quantos? 3. Trabalha 1 e folga 2. Então, na semana, trabalha quantos dias? 3. Então, na semana e por semana tem mais folga do que serviço. Quando eu escutei aquilo, pastor Alisson, mas me deu uma vontade de trabalhar no serviço daquela mulher. Ô Senhor, porque eu já cheguei a pensar um dia, irmão, Senhor, que seria maravilhoso trabalhar só sábado e domingo e folgar de segunda a sexta.
Só que, irmãos, isso é uma mentalidade não é de Jesus essa mentalidade. Essa mentalidade não é dos nascidos de novo, irmãos, de pessoas transformadas. É mentalidade de ocioso, irmãos, e de folgado. Deus está nos chamando, irmãos, para a gente trabalhar duro. Trabalhamos arduamente e com fadiga. Olha, irmãos, como é que... Irmãos, trabalhamos arduamente e com fadiga. Irmãos, esse negócio da gente entrar às 8, o nosso horário é das 8 às 6. De entrar às 8, não digo o meu horário das 8 às 6, mas o nosso horário comercial do Brasil das 8 às 6, irmãos. E esse negócio da gente entrar às 8 e 15, irmãos, e sair 17h59, irmãos. O texto bíblico está dizendo, irmãos, que há momentos da nossa vida que nós temos que trabalhar de dia e de noite. Que nós temos que dar o gás, irmãos. Olha que coisa mais linda. Ele está dizendo aqui, ó, trabalhamos arduamente e com fadiga. Se cansar, irmão, sabe quando é cansa? Dia e noite. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu não sei se o teu trabalho é sazonal. Por exemplo, se você trabalhar na lavoura, na hora da colheita, irmãos, não tem das 8 às 6. Na hora da colheita, irmãos, é até o sol se pôr, e às vezes é de noite. Porque tem que colher antes que apodreça. Se você já trabalhou, eu trabalhava com auditoria, irmãos, de finanças. Irmãos, tinha períodos do ano que era mais tranquilo, mas o mais tranquilo, irmãos, fazia eu trabalhar das 8 às 6. E quando eram as finais, que a gente chamava, que era janeiro, fevereiro e março, que tinha que auditar o balanço das companhias, das empresas, por causa de bolsa de valores. Irmãos, era de dia e de noite. E a gente sabia disso. Então esse negócio, meus amores, que no trabalho a gente só trabalha das 8 às 6, meus amores, você está enganado. Meus amores, você está enganado. O normal, sim, é das 8 às 6, mas tem um momento que às vezes tem que dobrar, é 24. Às vezes tem um momento, irmãos, que tem até meia-noite. Pastor, mas eles não pagam, é banco de horas. Irmãos, não estou falando disso, da forma de pagamento. Estou falando sobre trabalho, esse é o assunto do dia. Quem pode vir sábado aqui? Eu. Nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que entender que é com a gente, que o patrão está pedindo ajuda. Qual que é o melhor funcionário para trabalhar no sábado? O emburrado, irmãos? Oh, que saco que eu estou aqui. Não, irmão, é o Filho de Deus, irmãos. Que chega assoviando, que canta música, irmãos, que traz pãozinho de queijo junto, que dá o gás. É nós, irmãos. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer, irmãos, que você tem que se comprometer na empresa que você trabalha. Antigamente falava vestir a camisa. Trabalho arduamente e com fadiga dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Verso 9. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Olha, sorria, você está sendo filmado. Olha que legal. Verso 10. Esse é o texto que eu queria ler para a pregação. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Olha outra coisa que Paulo, quando estava lá com eles, nessa região de Tessalônica, ele ordenou. Ele deu uma ordem, irmãos. Vocês, aliás, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Olha que, meu Jesus, cadê o amor de Paulo? Ele está ensinando uma igreja inteira. Então, irmãos, eu quero começar essa mensagem nessa manhã, é assim, irmãos, em alto e bom som. Quem não quiser trabalhar, que também não coma. Deixe sem comer até trabalhar. Parafraseando, irmãos, esse texto bíblico, é feio demais o homem que não trabalha. Não tem outra forma de dizer.
E eu sei que as mulheres estão pegando junto hoje em dia, né, irmãos? E você vai entender, mulherada, em tudo isso, mas vai pegando. Eu vou falar muito com os homens hoje. Mas no fim você vai entender teu lugar. Que é maravilhoso em tudo isso. E eu entendo da necessidade das mulheres trabalharem hoje em dia, porque as coisas estão muito mais caras. Enfim. Mas espero que você entenda onde eu quero, a abordagem que eu quero fazer. Então, embora eu fale muito com o homem, porque a mulher é auxiliadora. Sabe esse negócio que a gente fala, você é o provedor, irmãos? Não, a mulher é auxiliadora, ela também pode prover. Porque Deus fez a mulher para auxiliar. Nos últimos 5 minutos eu vou falar disso, irmãos. Mas eu vou dizer muito aos homens. Irmãos, homem que não trabalha é feio demais. É feio demais, irmãos. É vergonhoso. Pastor, eu trabalho com o tigrinho. É vergonhoso. Irmãos, é vergonhoso. Tem trabalhos vergonhosos. Eu ganho dinheiro, pastor, apostando. É vergonhoso. Nós não jogamos coisas de sorte, irmãos. Por que os filhos de Deus não jogam, irmãos? Porque para o filho de Deus ganhar, todo mundo tem que perder. E essa não é a mentalidade dos nascidos de novo em Cristo Jesus. Então, assim, irmãos, há trabalhos vergonhosos. Eu lembro um dia, não vou botar os pés pelas mãos, mas, irmãos, o homem que não trabalha é feio demais. Eu não tenho problema nenhum, irmãos, com a mulher ganhar mais do que a gente. Nunca tive esse problema. A Luciana, por muitos anos, ganhou muito mais do que eu. Nunca tive esse problema, irmãos. Nunca me senti menos homem. A gente estava no começo da vida, a gente casou novinho, 20 anos. Então, nunca tive esse problema. E hoje, inclusive, com quase 50, também não teria problema nenhum com isso. Mas o homem não trabalhar, irmãos, é vergonhoso demais. O homem não pegar junto, irmãos, é vergonhoso demais. O homem não entender a responsabilidade que possui, que tem, irmãos, é vergonhoso demais. Esse negócio da mulher trabalhar 12 horas e o homem 6, irmãos, não está certo. É o contrário, ela é auxiliadora. Auxiliadora. Então vamos lá, irmãos. A primeira coisa que eu queria então dizer é que ninguém respeita um homem que não trabalha. Ninguém respeita. E olha que interessante, irmãos. Por que os homens foram feitos para trabalhar? Deus nos fez assim. Ele criou Adão. Você precisa entender que nós estamos falando de Gênesis 1 e 2, irmãos. Deus fez o homem, então, para cultivar, para guardar, para o trabalho. Irmãos, escute o que eu estou querendo dizer. Trabalho não é uma maldição. Trabalho é um dom de Deus que Deus deu para nós, irmãos, para a gente usar a nossa inteligência e os nossos talentos para a sua glória. A gente vai manifestar a glória de Deus. O texto bíblico que a Rosana leu aqui de Provérbios, irmãos. Santifica ao Senhor tudo que você faz para ser bem sucedido em tudo. Esse santifica ao Senhor não é orar, irmãos. Esse santifica ao Senhor é pegar junto. É fazer a coisa para a glória de Deus. Vou varrer isso aqui, vou varrer como se eu estivesse varrendo a casa do céu. Não é varrer jogando a sujeira para debaixo do tapete. Santificar as coisas, aquilo que você faz, irmãos, é fazer de tal forma que você estivesse fazendo para Deus. E é por isso que vai ser bem sucedido em tudo, porque você vai dar o gás em tudo. Então, irmãos, Deus fez maldição, o trabalho não é uma maldição, e Deus fez o homem para o trabalho, é um dever do homem trabalhar. E vou te dizer uma coisa, irmãos, o homem se sente bem quando trabalha, e também, através do trabalho, é uma forma da gente glorificar Deus. Você tem que entender isso. É para a glória de Deus. É para a exaltação de Deus ver um bom trabalho, irmão. Um bom trabalho, irmãos, não importa o que seja, irmão. Se é uma peça, um artefato, uma grama cortada, irmãos. Irmãos, um bom trabalho, irmãos, Deus é glorificado. Então, o Deus, em Gênesis capítulo número 21, Gênesis capítulo número 1, verso número 28, Jesus diz para Adão frutificar. É para trabalhar. Em 2,15 disse para cultivar e para guardar.
Então, irmão, e isso antes do capítulo 3, antes do pecado, irmãos, para você entender que não é maldição. Deus criou a gente para trabalhar, irmãos. O homem nasceu para trabalhar. Irmão, nós nascemos para o serviço. Esse é um dos propósitos da nossa vida. Então a gente não pode ver o trabalho, irmãos, como uma coisa ruim. Eu tenho que ir, ai que saco. Não, irmãos. Nós temos que olhar trabalho como propósito, cara, eu nasci para isso. Eu sei que existe uma cultura brasileira, irmãos, que não vê a hora da aposentadoria. Saiba de uma coisa, Deus não tem aposentadoria, irmãos, aos olhos de Deus. Pastor, como é que não tem? Que até no céu nós vamos trabalhar, irmãos. Você entender como não tem aposentadoria? Tem aposentadoria, irmãos, do governo brasileiro, irmãos. Tem aposentadoria, irmãos, mas a nossa mente é de Cristo, irmãos, é baseada nas Escrituras. Até no céu nós vamos trabalhar. Irmãos, sabe lá em Isaías capítulo número 65, para você ver como até no céu nós vamos trabalhar. Então não tem esse negócio, irmãos, de no céu assoviando, irmãos, a eternidade inteira, irmãos. Novos céus e nova terra. Eu falo céu, irmãos, mas você está cansado de saber, né, onde vai ser o novo céu e nova terra, né, irmãos? Vai ser aqui, né, irmãos? Então vamos lá. Isaías 65, verso número 17. Pois vejam, criei novos céus e nova terra. Esse é o futuro, irmãos. Deus vai criar novos céus e nova terra. E as coisas passadas não serão lembradas. Do pecado, irmãos, de tudo que o pecado causou. Jamais viram a mente. Verso número 18. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que eu vou criar. Verso 19. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e de choro e tristeza, nesse lugar de novos céus e nova terra, irmãos, que a gente chama de céu, né? Mas vai ser aqui. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, diz o 20, ou um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Olha que interessante, irmãos. Não está falando então aqui do estado eterno por causa disso, né, irmãos? Mas possivelmente aqui do reino milenar de Cristo sobre a terra. Verso número 21, ó aqui, irmão, Jesus já voltou, irmãos. Verso 21, construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. E os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Na vinda de Jesus Cristo, irmãos, que nós esperamos, irmãos, a sua segunda vinda, Ele vai reinar sobre a terra e vai restaurar tudo. E o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos ajudar na restauração. A gente vai se envolver. Nós vamos trabalhar. Pastor, diz uma coisa que nós vamos fazer: construir casas. Bota o teu filho, irmãos, em construção civil, irmãos, em engenharia elétrica e civil. Pastor, por quê? Porque na eternidade esse negócio vai acontecer ainda, essa profissão não vai acabar. O texto bíblico diz ali que vamos construir casa. Tem profissão acabando, irmãos. Essa de construir casa não vai acabar. Olha que coisa mais linda. Glória a Deus. Não, pastor, na Nova Jerusalém, no Novo Céu, nós vamos construir na oração. Triplex, apareça. Não, irmão, nós vamos trabalhar. Procura o que fazer, pastor, porque enfermagem vai acabar. Porque lá não vai ter pecado, não vai ter morte, não vai ter doença. Porque essas coisas já passaram. Advogado, irmãos, esqueça. Vê o que você faz, irmãos, que vai acabar também, irmãos. Porque não vai ter conflito, não vai ter briga. Não vai ter a necessidade de colocar o outro na justiça. Porque nós vamos seguir o caminho reto, que é o de Cristo. Ah, irmãos, mas pastor, o que nós vamos fazer? Na Novos Céus e Nova Terra, nós vamos trabalhar, irmãos. Deus criou o Éden, um lugar de perfeição, irmãos, de deleite e de prazer, e colocou ali Adão e Eva, irmãos, e não é para ociosidade, nem para folguice, irmãos, é para trabalhar. Trabalho é uma graça de Deus que Ele deu a mim e a você, irmãos. Pastor, e na velhice, como é que você faz? Continue a trabalhar, menos, mas vai continuar. Encontre propósito. Encontre propósito. Que Deus nos livre da gente ficar assistindo televisão na velhice, irmãos. Isso vai acabar com a nossa cabeça, com aquilo que a gente sabe das Escrituras.
Irmãos, encontre propósito. É trabalho, irmãos, até o fim. Já imaginou que honra, irmãos, a gente morrer trabalhando? Até o fim. Olha, eu tentando falar e achar Tessalonicenses na minha Bíblia aqui, irmãos. Tá bom, irmãos? Então a gente precisa ser frutífero, o trabalho nos faz bem, a gente precisa cultivar e guardar, e o trabalho, irmãos, ele não é uma maldição e nem um castigo do pecado, ele é um dom de Deus para cada um de nós. Mas pastor, e depois do capítulo número 3, abre lá no capítulo 3 de Gênesis. Gênesis 3, verso 17, 18 e 19. Daí Gênesis 3, você já sabe que o pecado já foi consumado, né, irmãos? E aqui agora Deus está dando mostrando uma consequência do pecado. Mostrou para a cobra, mostrou para Eva, uma consequência do pecado dela, irmãos. Me diz uma coisa que vocês sentem na vida. Consequência do pecado. Dor no parto, isso mesmo, Kátia. Tá bom, irmãos? Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem diz amém? Então, pega a manha, mulherada. Senhor, você amaldiçoou nós. E não é porque amaldiçoou que você é ruim, é que você é justo, que nós pecamos. Nós desobedecemos. A gente virou as costas e tem consequência. E o Senhor disse que o Senhor disse: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Mas a tua palavra diz, meu Deus amado, no livro de Romanos, capítulo número 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Capítulo 5, verso número 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Senhor amado, faz eu sentir só o que é necessário, irmãos, para chamar o médico, Senhor. Que aquilo que é grandemente, que o Senhor disse por causa do pecado, meu Deus, quebre. Porque o Senhor quebrou isso na cruz, morrendo por mim, e eu creio em Ti. É a mesma coisa que eu quero pedir para os homens, agora orar aqui o verso 16, 17, 18. Olha lá, ó. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu, irmão, nós temos que escutar a esposa em tudo. Só não podemos escutar a mulher quando ela está decidindo para alguma coisa errada, daí nós não podemos escutar. Visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu o fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por tua causa. E olha aqui o que pegou então, irmãos, aqui que começou o serviço duro. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Pastor, eu estou vivendo isso aí, é com sofrimento. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Olha que coisa interessante, nós agora vamos ter que trabalhar para comer, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Olha o que diz o verso número 18 do capítulo número 3, que nós vamos ter que trabalhar para comer, irmãos. Mas olha o que diz o capítulo número 1, do verso número 29. E Deus disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Ou seja, irmãos, no início, antes do pecado, a gente não precisava trabalhar para comer. A gente comia para trabalhar. Por quê, irmãos? Porque é propósito do trabalho, é dom de Deus. Tá bom? Mas a gente comia para dar força para o corpo, irmãos, para a gente se envolver com o serviço. No início era assim, antes do pecado. Daí mudou um pouquinho, né, irmãos? Agora nós precisamos trabalhar para comer. Mas dá para nós fazer o que aqui, irmãos? Orar. Jesus. Quebra essa maldição sobre a minha vida, Senhor amado. Tá bom, irmãos? Olha o que diz o verso 19. Ela lhe dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o pão. A turma está dizendo aí que está comendo pão que o diabo amassou, irmãos, mas isso aí não é bíblico e não nos interessa. O que nos interessa é que, por causa do pecado, há realmente uma consequência do pecado. Mas nós, os filhos de Deus, podemos dizer: Senhor, quebre isso da minha vida. Senhor, eu quero trabalhar, não quero ser nem folgado, nem preguiçoso, nem ocioso, Senhor. Quebra isso aqui da minha vida, vai fluir essa área da minha vida. Amém, irmãos? Então, o trabalho é tão importante, irmãos, para nós os homens, eu vou apurar. O trabalho é tão importante para nós os homens, irmãos, que o próprio hobby de alguns homens, irmãos, é trabalho. Pescaria. Irmãos, isso é profissão, ser pescador. Você vai lá no pastor Cláudio, irmãos, o hobby dele é trabalho. Você olha as coisas dele, irmãos, é ferramenta para lá e para cá. E
quando você vai conversar com ele, irmãos, ele sempre está fazendo alguma coisa. Ele está se envolvendo com um novo projeto. Vou fazer um paiol anel lá atrás. Eu cheguei lá esses dias, irmãos, e ele estava mexendo com cogumelo. O nome é cogumelo? Não os... não os tóxicos, o pastor disse. Os comíveis. Eu fui um dia, irmãos, visitar a Elaine, irmãos, e entrei num dos quartos da casa. Irmãos, a casa da Elaine, irmãos, é a casa de boneca, coisa mais linda. E dentro de um dos quartos, você não vai acreditar, irmãos, tinha um Chevette. Era um Chevette? Um Corsa. Dentro de um dos quartos, irmãos, tinha um Corsa. Desmontado. Eu entrei naquela casa, irmãos, e eu olhei naquele quarto, o Corsa desmontado. Era preto, né, Elaine? Era preto. O Corsa desmontado, irmãos, e eu falei assim, que isso? O Alisson disse, pastor, meu passatempo, eu desmontei, é um Corsa, pastor. Eu desmontei, estou limpando, tá coisa maneira, eu vou montar tudo de novo. Você está entendendo o que eu estou querendo te explicar? Que o trabalho tem tudo a ver com a gente, camarada. Que você é dom de Deus. Camarada, homem fica feliz quando se envolve com o serviço. Quer ver um homem feliz, irmãos? É um homem que trabalha e é bem sucedido. E não é bem sucedido, a palavra está errada, bem sucedido. Ele trabalha e faz um bom trabalho. Ele se sente realizado. Você entende, irmãos? Trabalha com a gente, camarada. Trabalha com nós, irmãos. Alguém gritou que trabalho, irmão? É comigo. Eu. Irmãos, vamos cortar o jardim da igreja. Eu. Irmãos, estou querendo pintar a igreja em dezembro, irmãos. E a mão de obra está 10 mil. E eu tive uma ideia mirabolante. E se eu chamar, e se eu gastar, em vez de 10 mil de mão de obra com pintor, e se eu chamar 10 homens? Vamos pintar a igreja em dezembro, irmão? Sim ou não? Quem vem? Mulherada, nós vamos precisar comer enquanto vamos estar pintando. Nós vamos precisar de bolo. Irmã, pastora Sandra, qual que é aquele negocinho que a senhora faz? Cajadinha? Queijadinha. Ai, irmãos, pensa para a pastora Sandra fazer queijadinha para você, irmãos. Faz para nós esse dia, pastora. Irmãos, mulherada, quem vai trazer as guloseimas para nós comer? Irmãos, eu vou te dizer uma manha, irmãos. Quando você chegar com as guloseimas, porque o homem é assim, quando ele vê que chegou a mulher, irmãos, aí ele fica mais metido na pintura. O homem é assim, irmão, estou falando, o homem é assim, ele esqueceu da parede, ele só está pensando na mulher que está vendo lá de baixo, daí ele, tem água, amor, aí? Ele está tentando mostrar serviço, irmão, mas está ali, irmãos. Irmãos, pastor, eu fico pensativo para o meu trabalho, e às vezes eu não me sinto feliz nele, eu queria entender os propósitos de Deus no trabalho, então você já entendi que é uma graça, que é um dom, qual é o trabalho certo? Então você esteja pensando nisso, qual é o trabalho certo? E eu vou mostrar agora para você aqui, que não precisa nem de orar. Sempre precisa orar, tá, irmãos? É uma força de expressão, tá bom? Então, a primeira coisa sobre trabalho é para você identificar se você está no teu trabalho certo. Porque às vezes você acha que você tem que ser pastor como eu, irmãos, e está errado isso. Às vezes você acha que o teu trabalho não tem um selinho espiritual da aprovação dos céus. Não, irmãos. Tem nada a ver com ser pastor ou missionário ou evangelista. Você pode ser professor de matemática, latoeiro. Primeira coisa, irmão, sobre o trabalho certo, ele tem que glorificar a Deus. O trabalho que você tem que se envolver tem que ser com ordem, com decência. Você não pode ter um trabalho, irmãos, vendendo o corpo. Quem vende o corpo é prostituto. Primeira coisa para você identificar se o teu trabalho é certo, ele tem que ser digno. Tem que ser decente, e não aos teus olhos ou da sociedade, de Deus.
Tem que glorificar a Deus. Por isso que nós não trabalhamos com tigrinho, irmãos, com apostas, nem com agiotagem. Onde você trabalha, irmão? Eu trabalho para um agiota. O que você faz? Eu cobro. Nós não se envolvemos. Onde você trabalha, irmãos? Na Fiat Lux. O que você faz? Eu experimento os cigarros para ver se passa no controle de qualidade. Primeira coisa que você tem que entender, irmãos, que... o que você faz? Eu sou vendedor. Mas o que você vende? Eu vendo respirador para Marte. Respirador para Marte? Como assim? Não, pastor, eu vendo. Mas quem que compra? Só os idosos. Irmão, você está passando para trás as pessoas. Então, o teu trabalho não importa se é venda. Se você está vendendo alguma coisa que passa os outros para trás, sai desse negócio. Sai desse negócio. Pastor, eu vendo bebidas. Que legal. Para onde? Para bares. Irmão, sai desse negócio. Você entende, irmãos? Pastor, eu tenho uma lanchonete. Eu vendo o quê? Lanche. Então pare com os cigarros e com as pingas, irmãos. O teu negócio é lanche. Pastor, mas dá dinheiro. Irmãos, não tem a ver com dar dinheiro. Isso não é o objetivo da nossa vida. O objetivo da nossa vida é glorificar a Deus com aquilo que nós fazemos. Eu fui um dia desses, irmãos, num restaurante, irmãos, e o restaurante era de um cristão, de um evangélico. Sério, não sei se é a palavra. Talvez sério, mas talvez não maduro. E tinha bebida destilada. Para quê? Para freguesia. Para angariar cliente. Se a moda pega, como é que um pastor então para angariar cliente, como é que faz? Então se chegar um traficante aqui, querer dizimar, eu tenho que aceitar. Se chegar uma prostituta aqui, pastor, eu queria te dar uma oferta do meu trabalho suado. Eu tenho que aceitar então. Então você vai permitir eu fazer coisas ilícitas. Porque eu tenho que angariar a freguesia. Irmãos, eu não tenho que angariar a freguesia. Eu tenho que ser fiel a Deus. É a única coisa que Deus vai me cobrar. É se eu fui fiel a Ele. Então, irmãos, o teu trabalho glorifica a Deus? Irmãos, o pastor Júnior conhece esse rapaz. Um dia a gente foi na casa dele, irmãos, e ele trabalhava de madrugada, irmãos. Mas aí a gente descobriu que o trabalho dele era no computador jogando pôquer. Falei, irmão, como assim? Não, um investidor me paga 2.000 por mês para eu ganhar no pôquer. Para ele, eu trabalho para ele. Eu falei, irmão, você está de brincadeira comigo, irmão. Irmãos, às vezes eu faço cada micagem, irmãos, que daí a reação é espontânea. Eu falei, não, você está de brincadeira, irmão. E a esposa dele, nós fomos lá, porque a esposa dele tinha começado a usar cocaína, né, pastor? Porque daí ele trabalhava de madrugada, jogando pôquer, irmãos, e dormia de noite, e quem dormia de noite era a mulher. E daí ele dormia de dia, e de dia ele não dava atenção para a família. E a gente foi lá porque a esposa estava cheirando. Irmãos do céu. Irmãos, de forma bem honesta e séria, primeira coisa para você ver se o teu trabalho é certo. Ele glorifica a Deus, sim ou não? Ele é íntegro e decente? Segunda coisa muito importante, irmãos. Por exemplo, você no teu trabalho, você é gerente. E é gerente de uma coisa boa, da Mille, papel higiênico. Mas é um gerente ruim, um gerente autoritário. O teu trabalho precisa glorificar a Deus, irmãos. Segunda coisa importante para identificar se o nosso trabalho está certo, irmãos. Ele beneficia os outros, ele ajuda os outros, ele melhora a vida dos outros, ele alegra a vida dos outros. O nosso trabalho, irmãos, tem muito a ver com aquilo que a gente produz com as mãos. Aquilo que você tem feito, irmãos, tem abençoado o próximo. Tem melhorado a vida do outro. Terceira coisa importante, você encontra prazer no teu trabalho. Talvez o teu trabalho é uma coisa que glorifica a Deus, que é decente. Segunda coisa importante, abençoa o próximo, mas você tem prazer nele. Quando você faz um trabalho bem feito, te dá alegria, você tem que identificar isso.
Pastor, me dá. Aí, ó, que legal. Pastor, ele está me dando tristeza, eu não estou ficando com prazer, com alegria, mas talvez seja por outro motivo, porque quando você faz um bom serviço e aquilo você é de alguma forma abençoado, te dá prazer, dá, pastor. Aí, ó. São coisas que a gente precisa fazer para identificar. Quarta coisa importante, o teu trabalho provê as tuas necessidades, ele supre as tuas necessidades materiais. A gente está olhando aqui para identificar se está certo o meu trabalho. Então, glorifica a Deus, beneficia o próximo, eu tenho nele prazer, mas ele não supre minhas necessidades. Então, antes de você rever qualquer coisa, você precisa fazer uma autoanálise, um autoexame, para ver se primeiro você não é gastador. Primeira coisa. Cara, eu sou materialista, eu sou consumista, eu torro. Senão não vai ter trabalho que chega, irmãos. Então a primeira coisa, que às vezes não tem nada a ver com, puxa, eu vou mudar aí, ó, amor, vamos mudar de serviço, porque o valor é insuficiente para nós. Às vezes não é, irmãos, às vezes é porque a gente é gastador. Pastor, como é que eu faço para não ser gastador? Duas coisas eu vou te dizer, uma aprendi com meu pai, mês passado. Primeiro, viva mais simples. Você tem como ter um carro de 100 mil, tem um de 30. Pastor, mas de 30 vai ser usado. Viva mais simples. Você pode comprar uma pizza na Bajo de R$100, mas comprar na DNA de segunda a quinta-feira que está 39. E é a pizza da DNA, irmãos. E não estou ganhando nada para fazer propaganda. Mais simples, irmãos. Irmãos, nós estamos, eu estou dizendo isso faz tempo, irmãos. Nós estamos na fase de viver mais simples. De mesmo poder fazer as coisas, não fazer só para viver mais simples, para poder gastar menos ainda e poupar mais. Segunda coisa importante que eu aprendi com meu pai, irmãos, é, se você quer gastar menos, tem que comprar o mais barato. E aqui me escuta, irmãos. Eu vou dar um exemplo, e daí eu vou também, né? Irmãos, meu pai me ensinando esses dias, filho, se você quer gastar menos, você precisa comprar o mais barato. Sério, pai? Claro, seu Zeca. Não falou Zeca, irmãos. Claro. Entendi, pai. Tinha entendido nada, mas eu falei que entendi. Porque tinha escutado, mas ainda não tinha absorvido. Precisava remoer, mas não remoí, já fui fazer outra coisa. Deu meia hora, pai, vamos lá então, porque a gente ia fazer uma festinha de aniversário. E agora as festinhas de aniversário, irmãos, a turma não banca mais a festinha. Cada um leva um pouquinho. Tá bom? Era almoço. Da minha família, irmãos. Aniversário dos familiares. A mãe assoviou. Churrasco domingo, cada um traz um pouquinho. Porque daí nós podemos fazer sempre, irmãos. Se ficar para só um, faz uma vez por ano. E aí, pai, então vamos lá no mercado comprar carne para amanhã, para o aniversarinho? E aí, né, amanhã ia fazer o arroz e a salada e os filhos iam trazer carne e a bebida. E eu fui. Saí de lá onde eu moro, irmãos, para vir comprar carne aqui no Betinardo, irmãos, que era mais barato. Já vim feliz e faceiro, irmãos. No mais barato. Chegou ali no mais barato. Eu vou dizer o que eu disse, que eu falei, irmãos. Quanto ao contrafilé sem osso? O rapaz disse assim, 45. Eu olhei, bonito contrafilé sem osso. Pode me dar 1 quilo? 1 quilo para menos. Eu falei assim, porque eu já estava mais barato, gastar menos, economizar. Agora eu tenho 3 irmãos, um casou e o soldado casou, irmãos. Oh, glória! Então 1 quilo é mais do que suficiente para a minha família. Aí, meu pai, ele deu para mim o pacote. Ó, irmãos, ó que coisa mais linda. O meu pai perguntou para o rapaz assim, aquele contrafilé ali está quanto? 37. O meu 45, do meu pai 37. O meu pai falou assim, me dá 3 daquele. O pai não pediu nem 1 quilo, ele pediu unidade. Me dá 3. Aí ele olhou para mim assim, filho, olha como está bonito o contra com osso.
Eu tinha escutado, mas não tinha entendido. Quando o pai disse: filho, se você quer gastar menos, você tem que comprar o mais barato. E os homens sabem que o contrafilé, né, ali com osso é saboroso, é ou não é? E pensa, irmãos, no filé bonito. Só que daí, irmãos, eu fiquei com vergonha e falei: ai, eu quero desse mais barato. Eu pensei na hora comigo: cara do céu, por que eu sou burro? Por que a gente não aprende na primeira, irmãos? Eu estava ali, o pai estava desenhando para mim. Eu senti vontade de trocar, irmãos. Eu devia ter trocado, mas eu, Zeca ao cubo, irmãos, eu fiquei com vergonha de trocar. Olha que coisa, irmãos, eu prefiro pagar mais e às vezes ficar pensando na fatura do que, irmão, moço, me perdoa, não vou levar não. Vou levar esse aqui, mais barato. Ai, irmãos do céu, eu não sei se é arrogância minha ou é soberba. Eu não sei o que é isso, irmãos, mas devia ter trocado. Mas eu pensei: vou compensar no refrigerante. Estou expondo os meus pensamentos, irmãos. E aí fui comprar o refrigerante e eu falei: caro. Eu falei: não, vou comprar lá perto de casa no Açaí, que daí é no atacado. E fui no Açaí, irmãos. E aí eu olhei os refrigerantes, assim, a Coca estava 10. Baratese a Coca. 10. Falei: não, a mãe ama o vermelhinho da framboesa da Cine. 4,58. Márcia, mas saí tão faceiro daquele mercado com uma garrafa de gasosa. Ponto. Está entendendo o que eu estou querendo dizer, irmão? Se a gente quiser gastar menos, tem que pôr mais barato. Ponto. Tem limite, tá, irmãos? Não vai vir com gole aqui na festa da igreja que eu vou te dar um cascudo. Dito isso, vamos para o próximo ponto? Então, gole, pop, irmãos, esquece. Mas você está entendendo a seriedade das coisas? E último aqui, irmãos, para a gente ver se o nosso trabalho está ok com ele que nós fazemos, né? Se glorifica a Deus, se beneficia o próximo, se a gente encontra nele prazer, se provê minhas necessidades. Irmãos, às vezes, irmãos, você não é gastador, mas não provê suas necessidades. Irmãos, então você tem que ver o que você precisa fazer para mudar isso. Talvez você tenha que entregar um currículo, fazer um currículo, LinkedIn, fazer um curso. Às vezes é um curso que você faz de 6 meses, irmãos, que faz você ter uma promoção de 30%, irmãos. Às vezes é aprender uma língua estrangeira. Então se o teu salário não é suficiente e você não é gastador, irmãos, você precisa ver: cara, é um curso que está faltando para nós. Cara, eu vou fazer aquilo ali, eu vou estudar aquilo ali. Nós temos que ir para cima, irmãos. E por último, o teu trabalho tem que proporcionar para você uma vida equilibrada. Porque não adianta você querer se matar de trabalhar e acaba, de alguma forma, prejudicando tua vida com Deus, teu trabalho na igreja e principalmente tua família. Isso aqui é sério. Você tem que trabalhar duro, homem. Trabalho é um dom. Mas o teu trabalho não pode acabar com o teu casamento. O teu trabalho não pode fazer você olhar para os filhos: meu Deus, quando que cresceram que eu não vi? Não pode, está errado. O teu trabalho tem que dar para você uma vida piedosa, que nada mais é do que uma vida equilibrada em todas as áreas da tua vida. Se o teu trabalho não está te dando, irmãos, está errado. Você precisa vir conversar. Pastor, por quê? É para na adolescência nossos filhos não usar droga. Eu não gostei quando a pastora Lu bateu o pé e disse: a partir de segunda-feira não vou mais trabalhar o dia inteiro. E Rosana, o chefe dela era eu. Eu falei assim para ela: Kuma? A partir de segunda só vou trabalhar meio período. Como assim? Porque meio período eu vou cuidar dos nossos filhos. Não, nós temos muito trabalho na igreja, amor.
Negativo, nós temos que assumir agora a igreja de Colombo, agora que nós temos que, Então você veja como é que você vai fazer, porque segunda-feira eu só vou de tarde. E ela me olhou, irmãos, com olho de tigre, que eu só vi esse zóio 2 vezes na vida. Sério, eu só vi a Luciana com o zóio de tigre 2 vezes na vida. Em 28 anos de casado, com mais 3 de namoro, 31 anos. Ontem tentei falar para a Ju, irmãos, lá no retiro que eu estava lá, que às vezes a vida não é fácil de casado e a Lu não é fácil. Ela bem assim para mim, para pastor, para, não fala da pastora Lu, é um anjo. Aí parei, irmãos, troquei de assunto e falei outra coisa. Você entende, irmãos? De todo o meu coração, um filho tem 25, outro filho vai fazer 19 agora dia 3 de dezembro, outro vai fazer 26 dia 23 de novembro. Eu nunca tive aborrecência deles. Nunca. Meu filho casou virgem. E 15 dias antes dele casar, eu perguntei para ele, filho, e daí? Eu sou um miserável pai pecador, que tenta acertar, mas erra um monte. Mas eu louvo a Deus por um dia minha esposa se posicionar e dizer, a partir de segunda, só vou de tarde. Porque daí ela ficava com eles de manhã e de tarde eles iam para a escola, irmãos. E aí ela ficava de olho neles durante o dia, nas brigas deles, no que assistiam, no que comiam, no que conversavam, nos amiguinhos. Não precisava ir para a rua. Isso aí foi um erro, Rob, porque a aluno não deixava nem comprar pão na panificadora, mas tudo bem. E para terminar, irmãos, Mas eu louvo a Deus, irmãos. Amor, muito obrigado. Você facilitou muito a minha vida. Homens, queria pedir para nós trabalhar mais, para deixar elas facilitar a nossa vida. E agora eu queria falar com as mulheres. Gênesis 2, verso número 18. Deus diz que fez vocês auxiliadoras. Tá bom? Então, é a mesma palavra que Deus usa para Ele mesmo quando o seu povo Israel auxiliava ou pedia socorro. Então Deus está dizendo que fez vocês para auxiliar os homens, da mesma forma que Deus é auxiliador para com o seu povo, quando o seu povo clama por ajuda, por socorro. Está entendido então, irmãos? Então, pastor, o que está querendo dizer? Irmãs, eu estou querendo dizer que vocês estão para ajudar. E não para atrapalhar. Que vocês estão para ajudar, para estender a mão. Pastor, não entendi. Grande parte é nossa, mas nós não somos Deus. Vai chegar uma hora que é muito pesado. É nessa hora que você entra em cena, irmãs. É nessa hora que a gente não está conseguindo sozinho, que vocês entram em cena. Pode deixar, amor, estou abrindo hoje um jejum de 7 dias por nós. Pode deixar. Amor, pode deixar que eu vou junto com você lá. Amor, precisamos casar o filho, como é que vai ser? Pode deixar, vou fazer bolo nas minhas folgas. Porque a gente é homem, nós não somos Deus. Nós temos as nossas limitações. E Deus levantou você para ajudar, Deus fez você para ajudar. Pastor, quando é isso? Quando você perceber que nós não estamos conseguindo sozinho, que nós não estamos conseguindo corrigir um filho sozinho, quando a gente não está conseguindo conversar com os filhos sozinho, quando a gente não está conseguindo pagar aquela duplicata sozinho, quando a gente não está conseguindo colocar em ordem sozinho. Sabe esse papinho magro?
Amor, se vire que você que é o provedor. Isso é papinho magro. Papinho sério é, amor, Deus me fez para auxiliar, para ajudar. Eu não quero que você passe as coisas sozinho, eu quero que você me conte. Quero que você faça igual você faz com Deus, que você pede ajuda. Que tem a minha parte, que eu tenho que estender a mão. Mas amor, você não vai ficar falando no meu ouvido? Não, amor, eu vou falar só 2 horas, mas depois eu não falo mais. Irmã, você é auxiliadora. Ajude. Ajude, perceba no que o teu esposo não está dando conta. No que ele tem dificuldade. Às vezes é para fazer planilha de Excel, ajude. Às vezes é para resolver aquele negócio na escola, ajude. Ajude. Às vezes é alcançando o pincel. Ah, pastor, mas quando eu vou fazer as coisas, lavar o banheiro, eu não peço nada. Eu já pego tudo e não fico pedindo as coisas. Ajude, irmã. Ajude. Ajude. Você está para ajudar. Pastor, e no trabalho, posso ajudar? Mas claro. Mas claro. Desde que não comprometa a tua família. Porque é o teu principal trabalho. Pastor, me mostre. Abra lá em Tito. E termino com esse versículo. Tito. Tito 2. Verso 3. Tito 2, 3. Semelhantemente, está falando sobre os homens e as mulheres. Aqui no caso agora só sobre as mulheres. Semelhantemente, ou seja, semelhante aos homens, né, que tem a tarefa masculina, agora a feminina. Verso 3. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, e não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Irmãos, já que eu li ali, não sejam escravizados ao vinho, puxa, então, beber um pouquinho de vinho pode. Não, não beba, irmãos. Depois, dúvida, me pergunta. Verso número 4. Não é que não pode, é que não convém, me pergunta. Verso número 4. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, e a serem prudentes e puras, e a estarem ocupadas em... Ocupadas... Olha a tarefa da mulher, irmãos, está ocupada em casa. Então você não pode estar ocupada a trabalhar fora 12 horas e chegar cansada. Porque você não vai ter pique para corrigir os filhos. Você não vai ter pique para disciplinar, ver tarefa, revisar a prova de amanhã. Você não vai ter tempo para ver o que precisa ser corrigido. Porque na nossa frente eles são um santinho. E que sejam longe também, né, irmãos, em nome de Jesus, né? Mas olha o que diz ali, irmãos. Ocupadas em casa. Pastor, eu estou ocupada com 2 serviços. Porque eu trabalho 12 por 36. E sabe o que eu fiz, pastor? Eu fiz 12 e no 36 eu fiz também alguma coisa. Tua tarefa principal é criar bem os filhos. É criar filhos piedosos e tementes a Deus. Estuda a história de Martin Luther King Jr. E eu termino dizendo assim: piá de 7 anos, ele não podia estudar. Foi proibido de ir para a escola até os 7 anos, porque negros não podiam estudar nas escolas onde ele morava. Com 7 anos mudou uma lei municipal, ele foi inserido na escola. Ele já tinha sido alfabetizado pelos pais. Entra na escola agora com 7 anos. Mas uma regra da escola, no pátio, no intervalo, uma regra com 9 anos naquela escola, de brancos. E aqui não estou querendo ferver, irmãos, brancos ou negros, não tem escravo nem livres, nem judeus, nem gentios. Na verdade, Jesus Cristo é tudo em todos, nós somos irmãos uns dos outros, porque é tudo o mesmo Pai. Enfim, mas estou dizendo o que aconteceu com esse rapaz, Martin Luther King.
Com 9 anos, ele é expulso da escola. Porque é uma regra na escola que no pátio, na hora do recreio, os negros deveriam andar de cabeça baixa. Não podiam olhar nos olhos as crianças brancas. E Martin Luther King, fogo na roupa, irmãos, ele leu o rostinho, irmãos, uma criança de 9 anos. E ele olhou no rosto as outras crianças. E por causa disso ele foi expulso da escola. Imagine o coração dessa criança, irmãos, impedida de estudar, irmãos. Começou só a estudar aos 7 e expulso aos 9, porque ergueu o rostinho no recreio, irmãos. Imagine o coração de uma criança dessa. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o pai e a mãe de Martin Luther King eram pastores da igreja batista, irmãos. E embora com todo esse sofrimento, irmãos, e tinha tudo para causar mágoa e rancor e ódio e frustração no coração do filho, ensinar o filho, irmãos, a perdoar e ter um coração piedoso. E Martin Luther King foi o que foi com 26 anos, irmãos, ainda um jovem, causou uma revolução nos Estados Unidos acerca dessa separação que havia entre brancos e negros. Mas não com o coração machucado, não ativista. Não, mas alguém apaixonado por Jesus Cristo, porque é o que ele se tornou. E por apaixonado por Jesus Cristo, por ler ali a Bíblia muito, ele entendeu que aquilo não estava em Cristo Jesus. Que Deus tinha para com aquela nação coisas melhores. Fica de pé. Eu preciso que você entenda da mesma forma que no teu trabalho, nessa área tão importante da tua vida, Deus quer para você coisas melhores. Eu preciso, mãe, que você entenda que você precisa estar em casa para lidar com as frustrações dos filhos, e eles têm aos montes. Pastor, como é que eu faço, irmãos? Eu não sei, eu acho que tem que orar bastante, eu acho que tem que pensar muito, eu acho que tem que vir conversar, e a gente está disposto a conversar com você, irmãos. Venha conversar. Mas uma coisa que eu quero te dizer, irmãos, você acha que filho resolve quando eles crescem? Não resolve quando eles crescem, irmãos, porque eles ficam grandes, mas os problemas, as preocupações, hein, pastora Sandra? Não resolve quando a gente manda escovar dentro e dormir, irmão. Se tomar banho, vai tomar banho. Não, irmão, não resolve nessa idade de 5 anos. Eles têm 30, irmãos, e se eles não estão bem, incomoda a gente. Já entendi, irmãos, peguei a mãe, a filha para sempre, e eles precisam estar bem. Por causa disso eu não posso ser ganancioso. Eu tenho que ser piedoso. Por causa disso eu não tenho que achar que eu tenho que dar inglês para o meu filho. Eu não tenho que dar inglês para o meu filho. Eu não tenho que dar a melhor pizza para ele e muito menos a melhor escola do bairro. Pastor, o que você tem que dar para ele? O Evangelho, que não é apenas um Deus que morreu por nós, mas como trabalham os filhos de Deus e como vivem os filhos de Deus, e o que nós objetivamos não é o dinheiro, e o exemplo. E estar junto.